seu chefe ou ele tem sido um grande líder na empresa em que você trabalha? Para quem já alcançou a posição de gestor, será que está no caminho certo? Essas e outras discussões sobre gestão estão no nosso quadro Ao Trabalho de hoje. Andressa? Boa tarde a todos. O nosso quadro Ao Trabalho fala hoje, digamos assim, da cabeça de uma empresa, o gestor, um cargo que influencia diretamente na produtividade da equipe e que, por consequência, se reflete também nos resultados. Mas como será que deve ser o comportamento deste gestor? Será que aquele chefe de antigamente, rígido e mandão, ainda tem espaço? Ou o mercado busca hoje pessoas com um perfil de liderança, que saibam como conduzir uma equipe? Este é o assunto de hoje. Quem nunca teve um chefe complicado? Ele já gritava assim, entendeu? E não tinha um temperamento muito forte. Então, se já assustava, levava um susto e cada um ficava na sua. Mas é horrível, né, ter uma relação assim. Como lidar com um chefe mau? Nossa, você é um pouco mal igual ele, né? O pessoal não parece estar muito satisfeito com este relacionamento. Se pudesse, teria funcionário por aí pedindo divórcio. Quando o casamento está ruim, o ideal não seria abandonar, seria consertar, né? O país também é assim, o trabalho também é assim, a escola também é assim. A gente precisa ser o protagonista para ajudar a melhorar. As empresas sentiram a necessidade de melhorar esta relação entre chefe e funcionário. E foi assim que surgiu o líder. O líder tem que ter a questão da empatia, tem que saber como lidar com a equipe, tem que comandar uma equipe, não mandar na equipe. Mas não é fácil conseguir atingir essa mudança. Tem muito chefe que sofre até conseguir ser um líder. O chefe só consegue ser desenvolvido se ele mesmo tiver esse interesse. Ele vê a necessidade, né? Através da alta rotatividade, ele fala, nossa, tem alguma coisa errada na minha equipe. E aí ele começa a trabalhar, né, para se melhorar e se transformar num líder. É possível que um chefe se transforme num líder. E as empresas investem cada vez mais na formação de um líder. Wagner é a nova aposta dessa loja. Ele tem apenas 23 anos e está no programa de trainee. O rapaz é super determinado e mostra que já está no caminho certo. Nós trabalhávamos com gestão de pessoas. Hoje nós trabalhamos com gestão com pessoas, né? Ou seja, o operacional fica um pouco mais de lado, não deixa de ser importante, tá? Mas o que realmente faz a coisa acontecer são as pessoas. E é isso que a gente tem que tentar trabalhando, vem evoluindo. O Wagner está se preparando para uma função que é importante não só para a empresa, como também para os funcionários. O líder influencia até na saúde do seu subordinado. Segundo uma pesquisa feita na Suécia, um bom líder pode diminuir em até 20% o risco de um problema cardíaco grave. A qualidade de vida do profissional está ligada a um bom clima organizacional, né? E isso daí tem muito a ver com como o líder trata os seus liderados. Ele tem que ter habilidade, tem que saber sim comandar uma equipe de uma forma bem saudável. E mais, um gerente ruim custa caro para uma empresa. Outra pesquisa, esta feita nos Estados Unidos com 265 restaurantes de fast food, constatou uma relação direta entre maus tratos e maior desperdício de alimentos. Ou seja, funcionários desmotivados são menos eficientes. Mas como um líder pode despertar a motivação na equipe? Ninguém pode motivar ninguém. Ninguém pode motivar você. Não adianta você esperar o governo te motivar, o patrão te motivar, o sócio te motivar, a esposa, o marido motivar. Ninguém pode motivar ninguém. Nós temos que trabalhar a automotivação. Cada um de nós precisa querer melhorar. Vamos ampliar essa discussão do gestor moderno? Qual o perfil mais adequado para o atual mercado? Sobre isso eu conversei com um consultor de empresas e especialista na área de gestão, Marcos Ramstein. Vamos ver o que ele diz. Marcos, qual que é a diferença entre o chefe e um líder? Então, Andressa, eu gostaria de introduzir mais uma classificação entre o chefe e o líder, que é a do gerente. O chefe é o famoso dono do chicotinho. É o que manda fazer e todo mundo obedece porque ele tem poder. Todo mundo tem medo do chefe, porque ele é autocrata, ele é autoritário. O gerente, ele já é um caminho intermediário entre a chefia e a liderança. Ele ganha a capacidade de administrar. Ele sabe administrar bem projetos, com seus orçamentos, seus recursos materiais e os seus recursos humanos também, as pessoas.
mas ele ainda não é um líder. Para ser um líder, precisa alçar voos maiores. É preciso entender que líderes, em primeiro lugar, eles são líderes porque eles dão exemplo. São pessoas admiradas? São, sem dúvida nenhuma. São pessoas muito admiradas, admiram a sua competência, a sua capacidade de transmitir informações, de mostrar sonhos, de levar as pessoas a acreditar que elas podem ser algo mais e de alcançar os seus objetivos. Isso é ser um líder. De uma forma prática, como que essa pessoa se comporta dentro da organização? Como que a gente consegue diferenciar um chefe e um líder dentro de uma empresa? Os líderes, eles têm a capacidade de falar com as pessoas como se elas fossem pessoas. Elas consideram que o outro não é simplesmente um subordinado. Ele é uma pessoa que tem alguma coisa a contribuir. Ele dialoga, ele acompanha, ele mostra caminhos, né? Ele ensina. Então, as pessoas que estão lideradas por ele fazem isso não porque ele quer fazer, mas porque elas foram convencidas de que é bom fazer. É o que coloca a mão na massa também, não só manda? Ele faz eventualmente isso. Um líder, ele não vai colocar a mão na massa o tempo inteiro, porque ele precisa pensar estrategicamente, né, o negócio, né, da empresa. Ele precisa pensar como levar a empresa ao sucesso. Então, se ele colocar a mão na massa o tempo todo, ele vai deixar de fazer a outra parte estratégica. Mas ele não se importa de pegar a mão do seu liderado e fazer quando é necessário. E daqui a pouco tem a segunda parte do nosso bate-papo sobre gestão de pessoas. Eu volto já. E a gente volta a falar de gestores. Ser chefe, um líder. Eis a questão. Confira a segunda parte do quadro Ao Trabalho. Abrir a cabeça para o novo sempre ajuda, recicla ideias e melhora a postura profissional. Estes e outros assuntos agora na segunda parte da nossa entrevista com um especialista na área. As empresas estão muito preocupadas em desenvolver perfis de liderança modernos. O que é um perfil de liderança moderno? É o perfil de liderança democrática, onde há trâmite das partes, conversa, diálogo. O liderado ele tem direito à opinião, ele tem direito a sugestões, ele tem direito a criar, gerar ideias. Ele não é massacrado pela organização, como o chefe diz, você não é pago para pensar, você é pago para fazer. Podemos dizer então que é o fim dos chefes, desse modelo antigo? Eu acredito que sim, chefes têm os seus dias contados. E o líder, ele é responsável por mostrar à organização aquilo que a organização não tem e que está sendo esperado pelo seu liderado. E como ele conversa, como ele tem um canal aberto de comunicação com seus liderados, ele é um elemento de feedback para a organização. Nós temos um teste rápido para quem quer identificar se tem perfil para ser um bom gestor. Preste atenção nas perguntas e capriche nas respostas. Pergunta número 1. Que tipo de atividades você repassa à equipe? Resposta A. Só as que você não pode fazer. B. Qualquer uma que não goste de fazer. E resposta C. Aquelas que podem proporcionar maior desenvolvimento para a equipe. Pergunta número 2. Como você repassa as atividades? A. Indicando como quer que tudo seja feito. B. Indicando a importância da tarefa e o prazo. Resposta C. De modo específico para cada caso. Pergunta número 3. Como você participa das atividades? A. Acompanha sempre de perto e faz correções, críticas e elogios diários. B. Se envolve apenas no fim do processo. C. Conversa com a equipe e assume o papel de orientador. Pergunta número 4. Quando o projeto acaba, o que faz? A. Avalia tudo o que foi desenvolvido. B. Segue a rotina e parte para outro projeto. C. Se reúne com a equipe